Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, contribuindo com a nossa casa, o Centro Cefa, aqui em Jacaraípe, na Serra, no Espírito Santo. Vamos hoje estudar o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item A Vingança. Esse texto é muito lindo, muito reflexivo. Um prazer muito grande de vir aqui poder ler e comentar o texto com vocês. Antes de iniciarmos o nosso culto, gostaria de aproveitar para convidar todos que estejam participando das nossas lives que continuam às terças-feiras, às 20 horas. E já estamos atuando presencialmente aos domingos, às 19 horas, lá na nossa sede, aqui em Jacaraípe. Quem queira participar, é necessário que esteja agendando pelo WhatsApp, porque nós estamos respeitando o protocolo básico por causa da pandemia que ainda está aí, né? Então, convido a todos a estar fazendo comigo a prece de início aqui do culto. Vamos cerrar os olhos e abrir os nossos corações, rogando a Jesus, permita possamos esboçar toda a nossa alegria, satisfação, humildade e pedir ajuda para compreendermos todos os conselhos a nós aqui passados. Senhor querido, abençoe os nossos companheiros de luz que aqui nos acompanham no intuito de nos auxiliar. Abençoe a todos os moradores da residência, os vizinhos, os amigos, os companheiros de jornada, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Que a sua luz se faça para nós e edifique a nossa estrutura física do lar que abrigamos e a nossa estrutura moral, quanto espíritos que somos. Senhor querido, muito obrigada pela oportunidade. Esteja conosco hoje, por todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos, a vingança. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda a inspirar. Portanto, meus irmãos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta descrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são as suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama de seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar a sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo, sem desconfiança, e espera um momento propício para o atingir sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas
e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então na sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeada para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se em lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertar agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes desviam-se e fogem dele. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de um outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia me deter em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais no futuro ceder ao impulso da vingança, de outro modo senão para perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Esse texto traz uma reflexão de um espírito mais evoluído quanto à sua visão em relação à vingança, enquanto tão odiável é esse tipo de comportamento para uma pessoa que se diz espírita e para uma pessoa que se diz cristã. O que ocorre é que quando a gente age dessa forma ou de uma forma secreta, guarda no coração o desejo de vingança, nós estamos indo contra os ensinamentos que o mestre trabalhou toda a sua trajetória terrena, que é o quê? O amor, o perdão, a caridade, o não julgar, a indulgência. Então, se você se diz cristão e opta em seu coração pela vingança, você está indo ao contrário daquilo que você afirma com os lábios, porque na sua ação você está agindo contra o próprio Cristo. E nós que acreditamos na reencarnação, isso é mais triste e inaceitável ainda, porque nós sabemos que nós não somos jamais vítimas. Muitas vezes, determinado acontecimento que nos afeta durante a nossa existência são resgates de ações pretéritas. Às vezes, esse irmão que você está perseguindo agora foi irmão que você muito prejudicou na vida passada. E se você parar para fazer uma análise, como a gente vê muito nos casos de desobsessão, quase sempre a vítima é o obsessor. É aquele que busca vingança, que é a vítima. É aquele que quer te prejudicar, é que foi mais prejudicado no passado por você ou por suas ações, direta ou indiretamente. Por isso, jamais uma pessoa que se afirme espírita, que se afirme cristão, pode deixar que permaneça por muito tempo em seu coração o desejo de vingança. Isso denota uma alma, um espírito atrasado, assim como os espíritos desencarnados que inspiram ainda esse tipo de sentimento. Isso aí é uma postura adotada lá no tempo das barbáries, no início da era cristã. Nós já estamos muito além disso. Jamais, irmãos, independente inclusive da crença que você professe, se você se diz cristão, jamais deixe permanecer no seu coração o desejo de vingança. E como diz o Jules, a menos que seja para perdoar, jamais tente algo que possa ofender
atrapalhar, diminuir ou causar qualquer dano físico ou moral a um irmão aqui na Terra. Eu não fiz o preparo prévio da leitura, mas vou abrir. Eu gosto de fazer isso de forma aleatória, porque eu sei que nós estamos sendo orientados pelos nossos mentores da espiritualidade. Então, no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, eu abri na lição 101, que está escrito: resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Normalmente, na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos dos sentimentos menos aprimorados e aperfeiçoando-o pouco a pouco à custa de esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Texto complementar maravilhoso, sábias palavras de Emmanuel, que realmente vem nos alertar de que nós sofreremos tentações em relação ao comportamento inadequado para um cristão, e que isso é normal, porque aqui na Terra nós estamos em trânsito, e a menos que nós já estejamos prontos a ascender a esferas superiores, continuaremos sofrendo tentações de praticar um mal em todas as suas instâncias. Muitas vezes nós caímos em tentação e falamos mal dos companheiros, repetimos uma fala inadvertidamente, nos deixamos arrastar por sentimentos e comentários que nós sabemos que vai abaixar o nosso padrão vibracional e nos pôr em sintonia com os espíritos inferiores, mesmo conscientemente nós nos deixamos arrastar. Nós devemos trabalhar em nós para resistir ao mal, para resistir às tentações. A priori, o desejo de vingança. E junto de si,
todos os turbilhões de sentimentos e ações que agem contra os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nós possamos refletir com muito carinho e cuidado nessas palavras que nos foram direcionadas nessa noite e que nós possamos pedir a Jesus que nos dê forças para resistirmos às tentações e que nós possamos trabalhar incessantemente o nosso íntimo e a nossa reforma moral para que possamos ser cada vez melhores e cada vez mais cristãos. Vamos então dessa forma orar e agradecer por esses ensinamentos tão nobres, pedindo a Jesus que nós possamos ser conscienciosos, que nós possamos trazer para o coração e para a vivência todos os ensinamentos que nos é chegado por parte da amorosidade, da abnegação dos Espíritos que nos assistem. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, nos dê uma excelente semana, nos ilumine e nos guarde, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que palavras maravilhosas, não é? Vamos tomar água fluidificada e pedir a Jesus que nos guarde no decorrer dessa semana. Que assim seja. Beijo, queridos. Fiquem com Deus.